Bem, meus amigos do Foxcast, mais uma vez estamos aqui. Vamos agora para o terceiro episódio e dessa vez nós vamos falar de um check-up vascular com o nosso convidado especial que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, né? Mas aqui do meu lado quero já apresentar para vocês, substituindo minha host principal, que é minha esposa. Ela não pôde estar hoje, mas a minha sobrinha, doutora Joana Gabriela, médica que atua aí na área da medicina preventiva e bem-estar. Ela prontamente atendeu meu convite, porque o convidado é de peso. E eu não ia dar conta de convidar ele sozinho, eu ia entrevistar ele sozinho, né? Para isso eu convidei minha sobrinha para me auxiliar. Mas antes de qualquer coisa eu quero agradecer os nossos patrocinadores, vocês que nos ajudam a manter esse podcast com tanto amor e tanto carinho. Quero agradecer ao meu irmão, que é proprietário da Visão Transportes. Quero agradecer a Débora, que também é proprietária da Design Móveis e Decorações, uma mulher que tem empreendido de uma forma maravilhosa aqui em Araguaína. Também o Marco, consultor em empreendimento da cidade de Marabá, que também tem investido na gente. E também a família Aranete, né? Rafael tem sido uma bênção em nossas vidas, na vida desse podcast. Então eu quero agradecer também ao casal Eisenhower e Ruth Nilce, que também trilha uma jornada maravilhosa com a Íntimos Cosmética. E agora com a distribuidora Eva, né? E a Ótica Vision, é isso, da nossa irmã Rose. Obrigado, Rose, por sempre acreditar na gente, tá? Muito obrigado. Se você precisa de um óculos, procure a Ótica Vision, aqui em Araguaína. É a melhor de todas. Então é isso, são esses nossos patrocinadores. E agradecer principalmente a Deus, que é o nosso responsável, é quem comanda nossas vidas e é a razão de nós estarmos aqui. Portanto, eu quero aqui agora apresentar a doutora Joana, o nosso convidado. Hoje temos a honra de receber no nosso podcast Dr. Maico Brescancin, médico formado pela Universidade Estadual de Maringá, cirurgião geral e vascular, formado pela Faculdade de Medicina de Marília, né, São Paulo. E hoje ele atua, né, na área de ecografia vascular com Doppler, angiorradiologia e cirurgia endovascular, médico hiperbarista pela Sociedade Brasileira de Microcirurgia Hiperbárica, né, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, atual presidente da Regional Tocantins, e compõe também o Simpósio de Professores Associados VEIT em Nova York, Estados Unidos da América, além de ser um professor da Clínica Cirúrgica do 4º período de internato da Faculdade da Medicina AFIA, Unitepac. Então, por detrás de todo esse currículo, quem é o Maico? Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Muito obrigado. Bem-vindo, doutor Maicon. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado, pastora Nilce, pelo convite maravilhoso, né, por estarmos aqui. Obrigado, Joaninha. E obrigado também aí à audiência do Foxcast, né? Que um prazer estar aqui com vocês. A honra é nossa. Pastor, eu sou servo do nosso Senhor Jesus Cristo, desde a minha adolescência, quando eu aceitei a Ele como meu único Salvador e me batizei. E desde então tenho tentado seguir os passos dele da melhor forma possível. Graças a Deus. Sou esposo da dona Rosana Angélica Gladys. E hoje é um dia muito especial. Sim, hoje é o aniversário dela. Amor, um beijo. Pena que você não está aqui hoje, mas quer dizer que eu te amo muito, viu? A Rosana é o amor da minha mocidade, né? Como disse Salomão, né? Tive esse privilégio, né? Nos casamos já há 23 anos, né? E estamos juntos, e desse casamento nós temos 3 filhos, a Luana, a Michele e o Max, né? Que também já estão no caminho da medicina. Pois é. Daqui uns dias é eles aqui. Você vê, a Luana, ela já está no 3º período, a Michele está no 4º período, e o Max está no 9º ano, né? Ele tem 14 anos, mas pelo jeito está indo pelo mesmo caminho. Olha só. Graças a Deus. Que Família bênção. de servos. Você sempre gentleman, sempre romântico. Obrigado por estar aqui. Doutor Maico, queremos explorar ao máximo sobre
trombose e AVC. Né? E como estamos no mês de agosto e sabemos que é o mês de combate à trombose, em primeiro lugar, nos responda o que é trombose e se trombose pode matar. Ok. Olha, esse convite que você me fez esse mês foi maravilhoso, porque agosto é o mês azul e vermelho, onde a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular faz várias são várias ações, atividades, né, nacionais para chamar a atenção da população da saúde vascular. Ok. Né? Então, em agosto, nós temos veiculado várias campanhas em vários estados do Brasil. Né? E a trombose, especificamente, é algo que só o nome já dá calafrio nas pessoas, né? E não é por menos, é uma doença muito séria. O trombo, eu costumo dizer para os meus pacientes que o trombo é algo bom que Deus fez. Estranho, né? Por exemplo, se você sofre um cortezinho e começa a sangrar, se não houvesse a formação do trombo, você sangraria e não ia parar o sangramento. Então Deus, na sua infinita sabedoria, criou o trombo, que é uma forma de estancar o sangramento. Ah, tá. O problema é quando esse trombo é formado no interior das veias profundas. Aí nós temos a trombose venosa profunda. Então o sangue chega na perna pela artéria, por exemplo, tá? Porém ele não retorna. Aí a perna vai inchando, vai ficando dolorida. Isso tem a ver com a oxigenação? Com isso, a circulação da perna fica prejudicada. E a perna vai ficando mais pesada, roxa, entendeu? Limitando os movimentos, tá? Então é uma situação onde a pessoa olha para uma perna, está de um tamanho, e a outra perna está 2 vezes do tamanho, muitas vezes, entendeu? E muita dor. Aí cria aqueles coágulos. Sim, o coágulo dentro da veia profunda. E isso é um problema muito sério para o membro que está acometido. No entanto, esse trombo ele pode se soltar. E aí ele toma um caminho que vai direto para o coração e para os pulmões. Uma situação chamada embolia pulmonar, que essa sim pode ser fatal. Aliás, a embolia pulmonar é a principal causa de morte evitável no ambiente hospitalar. Inclusive, doutor, só lhe interrompendo, quando a minha esposa estava em Brasília, a primeira morte dela, o primeiro óbito dela, foi causado por uma embolia pulmonar. Por causa da queimadura, um trombo subiu pela veia e alcançou o pulmão dela. Olha só. Olha, no Covid, né, nós tivemos muitos pacientes que morreram por embolia pulmonar. Claro, o Covid determinou que ele ficasse acamado, né? E por conta de estar acamado, o sangue coagulou nas pernas e aí depois disso a embolia. Imagine um trombo entupindo uma artéria no pulmão de uma pessoa que já está com o pulmão comprometido, né? Então houve sim uma quantidade muito grande de óbitos relacionados ao tromboembolismo pulmonar. Sei. Doutor, existe só um tipo de trombose? Não, a princípio a gente divide a trombose arterial e a trombose venosa. Tá? Na trombose arterial é quando ocorre a obstrução do fluxo nas artérias, que é uma situação extremamente dramática, onde para de chegar sangue na perna. Aí a perna, ao contrário do que eu havia dito, ela fica fria, tá? Ela não incha, ao contrário, ela diminui, entendeu? Fica pálida e a dor é insuportável. A trombose arterial leva, sim, muitas vezes à amputação, porque o membro deixa de receber o sangue. É como o galho separado da árvore, né? Sim. Então deixa de receber os nutrientes. Já a trombose venosa é no sistema venoso, que aí está associado com o trombo que eu falei da perna, né? Que pode subir para o coração e para o pulmão. As duas situações são graves, né? E exigem cuidados. Mas a trombose arterial, muitas vezes, ela está mais ligada à perda do membro. A trombose venosa, o maior risco seria, de fato, a embolia pulmonar.
Mas tanto em um quanto no outro caso, a gente consegue perceber que há uma diferença de um membro para o outro, né? Sim. No pé, vamos falar assim, no pé, né? O pé fica frio e cianótico, quer dizer, roxo, né? Pálido na obstrução arterial. Certo. Já na obstrução venosa, você sente o pulso no pé. O pé é quentinho, mas ele está inchado, entendeu? Basicamente, assim, é uma diferença. A dor, né, muitas vezes é igual, mas a dor na arterial é bem mais intensa. Tem uma idade, Dr. Maicon, que geralmente acomete mais os pacientes em relação à trombose? Ou não? Pode ser em qualquer idade? Ela é mais frequente na sexta década de vida, tá? Mas pode acontecer em crianças, já tivemos casos em crianças. Aqui na nossa cidade, nós temos o Hospital do Orione, onde atende gestantes de alto risco. Nós já tivemos casos, assim, dramáticos de trombose na gestação. Nossa. Durante a gestação e no puerpério, quer dizer, logo após, né, a gestação. É uma situação onde a mulher fica mais vulnerável, né? Eu costumo explicar assim, Deus deixa o sangue mais grosso na gravidez justamente para evitar o descolamento da placenta. E nessa situação onde o sangue fica mais grosso, pode ocorrer a trombose na perna. Então é necessário um acompanhamento, muitas vezes o uso de meias elásticas durante a gravidez, né? Sim. Eu estou falando em situações onde nós já previmos que pode ocorrer, né, a trombose. Aí é feito o acompanhamento, né, com ultrassom, com o Doppler, né? O Doppler ultrassom é um exame muito simples que a gente pode fazer no consultório, que não tem contraste, né? É muito acessível, né? Sem então, risco. que praticamente sem risco e que oferece assim todas as informações necessárias para estabelecer um diagnóstico da doença, né? E também a sua evolução. Certo. E por falar em Doppler, né? Poucas pessoas procuram fazer esse tipo de exames de forma preventiva, né? Só quando o fogo está alto, né? Para tentar apagar o incêndio. Aí fica complicado, Olha, né? essa questão da medicina preventiva é incrível. Eu estava lendo um artigo, se todos os homens acima de 65 anos fizessem um ultrassom de abdômen, não estou nem falando de Doppler, um ultrassom simples de abdômen. Se todos os homens acima de 65 anos fizessem esse ultrassom, 75% dos aneurismas não romperiam. Seriam tratados antes disso. Olha, gente, 75% de pessoas deixariam de morrer se esse exame simples fosse feito de maneira sistemática. Né? Quer dizer, para todas as pessoas. Você fala abdômen? Sim, o aneurisma abdominal. Sim. Que é uma outra tipo Eu de já doença. penso no aneurisma no cérebro, né? Que já vamos falar daqui a pouco sobre AVC. Ok. Tá? Mas assim, a causa... Uma pergunta popular. Desculpa, Joaninha, aqui. Sim. O que causa a trombose? Por exemplo, anticoncepcional, Os fatores cigarro, de risco, né? Cigarro, A alimentação. Vamos dizer assim, existem 3 principais causas de trombose, né? A gente fala da estase sanguínea, quer dizer, o sangue fica parado, tá? A lesão da veia, do endotélio, entendeu? E a situações de hipercoagulabilidade. São 3 situações clínicas. Por exemplo, na estase, pessoas idosas que ficam acamadas por qualquer motivo, uma gripe. Uma pessoa, um vozinho lá que era ativo, só que de repente pegou uma gripe e ficou de cama. A estase sanguínea, quer dizer, o sangue ficando parado, naquelas varizes, aquelas veias grossas que a pessoa nunca deu atenção para ela, nunca deu importância. Nessa situação, as varizes se tornam extremamente importantes, porque as varizes são como rios, mas as veias são como rios, as varizes são como lagos. Aí o sangue fica parado ali. Então, em situações de estase sanguínea, onde o paciente, por exemplo, fica acamado, é uma situação que pode causar a trombose. Outra situação é um trauma, né? Ou qualquer tipo de trauma, um acidente. É muito comum em pessoas jovens, né? Nós temos aí uma epidemia de acidentes motociclísticos. Sim. E não são poucos os pacientes jovens que são vítimas desse tipo de acidente que acabam tendo trombose venosa. Certo. Né?
Então, são vários os motivos. O cigarro está relacionado com a trombose, né? O uso de anticoncepcional é assim, não é porque a gente tem que tomar muito cuidado. Algumas mulheres geneticamente são mais predispostas a desenvolverem trombose, tá? Se tiverem algum tipo dessa geneticamente determinado. Deixa eu explicar. Não é toda mulher que vai tomar um anticoncepcional que pode ter trombose. Porém, se essa mulher tiver alguma alteração genética, principalmente relacionada à homocisteína, aí sim ela tem que evitar o uso do anticoncepcional, utilizar outros tipos de métodos. Então, se a mulher já tem histórico na família de trombose, essa mulher deve procurar a ajuda de um profissional para saber qual é a melhor forma de se prevenir, né? Se ela já teve o histórico de trombose, né? Anterior. Sim. Certo. Doutor Maicon, e diabetes? Assim, a gente vive com uma epidemia de diabetes, né? Podemos dizer assim. Tem muita relação com a trombose? O paciente diabético, ele tem mais risco de desenvolver? Pergunta, doutora. Olha, hoje nós vivemos uma epidemia de amputações de diabéticos por causa de tromboses arteriais. O diabetes causa a arteriopatia diabética, que é a obstrução dos vasos arteriais por causa da formação de placas decorrentes da hiperglicemia, que é a alteração da glicose no sangue. Então, aquele senhor que tem o diabetes, que não se cuida, e o diabetes, como nós sabemos, a sensibilidade é diminuída. Então, ele não vai sentir dor. Ele não vai perceber que está começando uma feridinha no pé, que às vezes é lá embaixo do pé. Então, muitas vezes, quando ele chega para nós, já chega com o pé infeccionado, né? E aí você é obrigado, muitas vezes, a fazer um desbridamento amplo, fazer cirurgias até mutiladoras, né? Para tentar salvar a vida, né? Amputação, né? E isso sim, Joana, é por causa da trombose arterial. A hipertensão, pressão alta, também segue aí mais ou menos os mesmos caminhos? O paciente que tem pressão alta, ele tem maior chance de desenvolver essa trombose? Sim, a hipertensão, ela é relacionada com o aumento da placa de aterosclerose. Pelo estresse, né, do fluxo sanguíneo na parede da artéria, ocorre o acúmulo de gordura, né? E aí vai formando devagarzinho, né, lentamente, a formação da placa. Então, esse é o mecanismo fisiopatológico da formação da placa relacionado à hipertensão arterial. Certo. Tem que tomar cuidado. Então, assim, um caso de prevenção, além dos exames periódicos, como de abdômen, qual os conselhos que você daria para a população, para os nossos ouvintes, telespectadores, para se cuidar, para evitar a trombose? Olha, de maneira geral, a orientação de manter a manutenção do peso, né? A alimentação adequada, né? A prática de exercícios físicos, isso é muito importante, né? Acima de 60 anos, vamos dizer, sempre seria bom passar com a avaliação de um especialista também, né? Alguns exames simples podem evitar problemas muito, muito sérios, né? Não entendi. Evitar o cigarro, né? Evitar o consumo de muita gordura, de frituras, né? Acho que basicamente seria isso. E a trombose geralmente deixa sequelas, assim, nos pacientes que conseguem se recuperar, que não são amputados. Geralmente eles têm dificuldade de voltar à vida normal? Bom, na trombose venosa, quando nós tratamos, e mesmo tratando adequadamente a trombose venosa, surge uma outra doença, que se chama síndrome pós-trombótica. Porque o trombo que ocupava a veia, ele é absorvido, ele é dissolvido, porém fica a cicatriz no interior da veia. E essa cicatriz determina a síndrome pós-trombótica. Sim. Há um refluxo na veia. Então é muito difícil, quase impossível que uma pessoa que tenha tido uma trombose venosa, a sua perna volte ao normal. 100%. Mesmo com um tratamento adequado.
Então, a importância de prevenir, então, né? Exatamente. E uma das formas do tratamento também é o uso da meia elástica, né? A meia elástica no tratamento da trombose é muito importante para evitar que outras veias superficiais se quebrem, formem aquelas varizes de grosso calibre. E essa veia é indicação médica, ou seja, não é qualquer meia que... Isso. Fala um pouquinho pra gente dessa meia, doutor. A meia é muito bacana. A ideia dela é que você, mesmo estando em pé, esteja com a perna para cima. Olha só. Por quê? Ela tem uma compressão no tornozelo de 30 milímetros de mercúrio. Quer dizer, ali no tornozelo ela é bem apertada. E gradualmente essa pressão diminui. Estando, por exemplo, em torno de 20 milímetros de mercúrio na coxa. Então essa diferença, esse gradiente de pressão é que faz o sangue subir, mesmo você estando em pé. Sim. Então, você quando usa a meia, sente aquele alívio no final do dia, não sente aquele peso, aquele cansaço. E quando a pessoa teve a trombose, o uso da meia é importante porque redireciona o fluxo novamente para cima. Né? Porque como há a destruição das válvulas, existe o refluxo. Quer dizer, o sangue que deveria subir, desce. Você usando a meia, você força ele a subir. Entendi. E existem vários tamanhos dessas meias, é sempre por prescrição médica, ou uma pessoa que sofreu, ou que tem caso na família, ou que vai fazer longas viagens, que fez alguma cirurgia, ela pode ir em qualquer farmácia e comprar? Como é que funciona isso? A meia de prevenção, por exemplo, uma meia de prevenção para quem vai fazer uma viagem longa, não precisa necessariamente passar por uma avaliação médica. Legal. Né? Você pode comprar uma meia tranquilamente. Agora, se a pessoa já tem varizes, já tem algum problema vascular, precisa sim de uma avaliação médica, porque se o uso de uma meia não adequada, pode às vezes piorar a situação. Por exemplo, se a pessoa tem a safena é a principal veia da perna, né? Se a safena está doente lá na virilha, que é onde normalmente ela começa a ficar doente, aí a pessoa usa uma meia até o joelho, não vai adiantar, talvez vai até piorar, porque esse segmento que está sem a meia fica desprotegido e pode formar um trombo. Por isso é muito importante o acompanhamento médico nessas situações. Legal. Bom, o assunto é muito vasto, né, doutora? Tem muita coisa para falar. Para fazer um check-up vascular, realmente é muitas veias, né? Mas assim, eu queria exigir um pouquinho mais. Eu sei que não está na sua área, que é o cérebro, né? Neuro, né? Mas assim, um outro assunto que também nos preocupa muito, que é o acidente vascular cerebral, tal do AVC. E é uma caixinha de surpresa no nosso cérebro. Então, e que também é veia. Tem um aneurisma, tem tudo isso aí, essa questão. Me fala um pouco pra gente sobre a questão do AVC, dentro das suas condições, seu conhecimento, a diferença de trombo para AVC. Os tipos de AVC, né? Dá uma palhinha para nós nesse sentido aí. Tá bom. Olha, a princípio, existe o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. Dois tipos. AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é quando ele está relacionado mais com a hipertensão arterial. Ocorre a formação, às vezes, de pequenos aneurismas, e esses aneurismas, por causa da hipertensão, se rompem. Então, o AVC hemorrágico é extremamente mais grave, porque esse sangue causa um aumento da pressão dentro do cérebro, dentro do crânio, e pode muitas vezes precisar de cirurgia, né? E as sequelas são muito grandes. Então, esse é o AVC hemorrágico. Agora, falando do AVC isquêmico, aí já é um pouco mais da minha praia, eu posso até falar um pouco mais, porque 30% dos AVCs isquêmicos são causados por placa de gordura na carótida. As artérias carótidas são as artérias que levam o sangue do coração para a cabeça. Exatamente aqui ela tem uma bifurcação, né? É uma curva de rio. E nesse local, até pela alteração de fluxo, existe a formação de placas de aterosclerose. Placa de gordura nessa região. E essas placas podem migrar, subir
pequenos fragmentos. E aí a pessoa sofre ameaças de derrame. É aquele senhor que começou a perder a força, mas já voltou. Ou então teve um pequeno desmaio. Rápido. Coisa rápida. Uhum. Ameaça de derrame. Nós chamamos de acidente isquêmico transitório. Muitas vezes a pessoa vem recebendo esses sinais. Ele vem recebendo e não dá atenção. Se fosse feito um exame simples, que é um ultrassom Doppler de carótidas, já poderia fazer o diagnóstico dessa placa e tratá-la, porque exige tratamento dessas placas. Então veja só, nós estamos falando aqui da prevenção de até 30% dos AVCs isquêmicos. É muita coisa. O ano passado houve mais óbitos por AVC do que por infarto. Olha isso. Uau. Nós estamos falando de um assunto muito sério. Entendeu? Então, o controle dos fatores de risco para doença aterosclerótica são muito importantes. Doutor, e o isquêmico tem muito a ver com a alimentação, não é? Questão do colesterol, triglicerídeos, que às vezes a gente não dá tanta importância. Passa anos tentando controlar um colesterol, mas no final de semana dá uma deslizada. Me fala um pouquinho pra gente sobre essa relação da alimentação. Quando você tem níveis elevados de colesterol, esse colesterol ele pode, né, em algumas situações, se depositar numa das camadas das artérias. Então, por exemplo, a pessoa teve um pico de pressão, comeu um churrasquinho lá na Araguaia, exagerou um pouquinho no sal. Aí deu um pico de pressão, lesou um pouquinho do endotélio. Aí começa, naquele ponto, a deposição da gordura, do colesterol. E o colesterol nós temos passando no nosso sangue. Porém, se essa quantidade é maior a chance de que haja depósito de gordura nessas artérias. E é um processo lento, mas é um processo contínuo. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Chega ao ponto de, mesmo com níveis normais de colesterol, haver a deposição nessas placas, entendeu? E essa placa pode permanecer ali por anos, sem ter nenhum sintoma. Mas um dia pode ocorrer a ruptura dessa placa. Sim. Provavelmente, por exemplo, num pico de pressão. Sim. E quando essa placa se rompe, quando ela é exposta, aí há a formação de trombo. E esse trombo pode ocluir totalmente a artéria, causando um AVC isquêmico de metade do cérebro, levando a pessoa a ficar acamada o resto da vida. Sim. Ou até levando a óbito. Então deixa eu te fazer uma pergunta meio louca aqui. Tá, alimentação, tudo tem a ver com o que você coloca pra dentro. E o estresse causa Sim, olha, trombo? Causa não AVC? Posso dizer, não diretamente, né? Mas indiretamente sim. Nós sabemos da relação do estresse com os níveis de pressão alta, né? Os níveis, o cortisol, né? A gente sabe que existe sim essa relação, né? Do estresse com os níveis de pressão alta. Então, tem que tentar... É um risco a mais. Tudo a É um mais. fator a mais. E os sintomas, doutor Maicon? Tem um vozinho em casa e esse vozinho acaba desmaiando. O que a gente pode perceber nele para... Nossa, isso pode ser um AVC. E o que eu tenho que fazer? O desmaio, né, seria assim algo, né, muito súbito, né? importante, que você de pronto deveria providenciar o atendimento. Certo. Mas às vezes ele começa com uma perda de força de um átrio. Vai pegar a caneca lá e não consegue, entendeu? Coisa que ele fazia normalmente, né? E uma forma bem fácil de qualquer um fazer isso é pedir para fazer careta. Faz a careta. Quando faz a careta e a pessoa está tendo um AVC, há um desvio da rima do lábio. Aí é característico. Aí você deve imediatamente procurar atendimento médico. E olha só, hoje já existe, se você correr para o hospital a tempo, existe a possibilidade de você aspirar esse trombo. Já temos alguns casos aqui na nossa cidade. E você vai para o hospital, faz o diagnóstico, vai para a sala de hemodinâmica, onde é feito um cateterismo, igual faz do coração, só que daí sobe para a cabeça, acha o trombo e aspira o trombo. E tem um tempo? Olha, o ideal, vamos dizer assim, seria no máximo 48 horas. Não, desculpa.
Em 2 horas. 2 horas. Em 2 horas Da crise. Então, da crise. tempo é ouro nesse caso. É, gota Diagnosticar ali, saber que pode ser um AVC e chamar a emergência é crucial, né? Hoje, em grandes centros, existem como unidades de dor torácica, Sim. unidades de AVC. A pessoa chega com suspeita de AVC, imediatamente já é feita a tomografia. Se é diagnosticado, já é encaminhado para a hemodinâmica ou para o CTI para tomar os cuidados necessários. Sim. Doutor Maico, a razão maior de eu ter lhe convidado para fazer esse podcast foi porque nós perdemos um grande amigo agora, né? O Rafael. E foi AVC, né? E como o senhor disse, o AVC, ele avisa antes, dá sinais, né? E ele não veio de surpresa assim, de uma vez, né? Pode até vir, mas ele sempre geralmente avisa. E a gente fica muito preocupado com isso, porque Rafael tinha 39 anos. Meu pai também morreu de AVC, deu um isquêmico, depois hemorrágico, era diabético. Então eu vejo essa história se repetir na vida de muita gente, só muda o endereço, né? E eu vejo que essa galera mais nova não tem se preocupado com isso. Tem trabalhado, corrido de um lado para o outro. A gente só vai se despertar quando morre alguém do nosso lado, que a gente ama tanto, ou então quando a idade avança, e aí vem as correções, né? Então assim, o que o senhor diria para nós todos em relação a tudo isso? Eu diria que uma iniciativa como essa que a Foxcast está tendo aqui é fantástico. Talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo ou nos assistindo, em qualquer lugar que seja, pode salvar uma vida. Essas informações são valiosíssimas. E eu louvo a Deus pela sua preocupação, pastor Amilson, não só com a parte espiritual, mas também com essa questão de informação, né, das pessoas. E a gente sempre tenta trazer, né, essas informações de qualidade para realmente prevenir, né? Prevenção é muito melhor do que o tratar, né? Nós estamos aqui para isso mesmo. E me coloco à disposição, se surgirem algumas perguntas aí, a gente pode estar respondendo, tá? Por falar nisso, pode fornecer o endereço da sua clínica, tá? Se alguém quiser lhe procurar, fazer uma consulta, um tratamento, aonde ele encontrar? Seu Instagram. Vamos deixar seu Instagram, o Instagram Nós da vamos clínica. passar aí, ele vai estar colocando ali para vocês, né? Perfeito. Vai ser um prazer, estamos ali preparados, né, para atendê-los da melhor forma possível. Minha host, tem mais alguma pergunta para fazer para esse homem? Acho que a gente já explorou bastante. Foi uma aula, né? Foi uma aula. E se o pessoal de casa tiver alguma perguntinha especial, pode deixar nos comentários. A gente procura o Dr. Maicon, nem seja no Stories, para sanar essa dúvida. Não pode deixar levar a dúvida para casa, né, Exatamente. E quero te agradecer de uma forma especial, Maicon, por você cuidou do nosso pai, cuidou de muitas pessoas, cuida de muitos pacientes, né, amigos da gente, inclusive. A Joana hoje que está começando a carreira dela hoje na medicina e está entrando por um lado bacana mesmo, vai estar ajudando a gente. Por isso que eu convidei ela. Eu vejo assim 2 gerações, vocês dois aqui, para mim é uma alegria enorme poder ter aqui o alfa e o ômega, né? Então é isso, pessoal. Eu quero deixar aí o microfone do nosso podcast para suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer, inclusive em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, da Regional Tocantins, por essa oportunidade de nós estarmos falando sobre o Agosto Azul e Vermelho. Temos aí, vocês podem estar entrando no nosso Instagram, da nossa sociedade, né, que nós temos aí, vou passar o link para vocês, com outras informações, inclusive sobre outras doenças, né, e agradecer mesmo essa oportunidade de estar trazendo essas informações e nos colocamos aí à disposição. Uma bênção. E você, doutora? Só agradecer por essa oportunidade de aprender um pouquinho, passar um pouquinho de conhecimento, que a nossa função na medicina hoje tem que ser essa, educar a nossa população. O que você falaria para nós sobre o bem-estar, essa medicina preventiva? É isso. A gente conversou tanto aqui, e uma frase do Dr. Maicon que me chamou muita atenção é: prevenir é melhor que tratar. A dor da prevenção, ela pode ser um pouco mais longa, mas é uma dor
menos dolorosa. É menos doído tratar, é mais barato, é menos doído prevenir, é mais barato prevenir do que tratar. Então, cuidado com a alimentação, cuidado com o nosso dia a dia, o nosso estado emocional, está 100% relacionado ao restante do nosso corpo, à regulação dos nossos hormônios. Atividade física não é uma receita de bolo, mas todo mundo sabe o que tem que ser feito. Então, é colocar em prática, é buscar conhecimento. Quando a gente conhece o que a gente tem, quando a gente conhece o que está acontecendo ao nosso redor, é muito mais fácil da gente conduzir, da gente tratar. E é isso. Vamos seguir uns ajudando os outros e a gente está aqui para isso. Gente, eu quero agradecer. Foi uma aula, né? Por 2 médicos maravilhosos. Obrigado, Dr. Maico, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, doutora Joana Gabriela, também, tá? Minha sobrinha maravilhosa, por estar sempre à disposição, nos ajudando em tudo. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para nós fecharmos com chave de ouro, nos resta agradecer novamente os nossos patrocinadores do nosso Foxcast, razão porque nós estamos aqui no ar. Abaixo de Deus, eles têm nos ajudado. Ao meu irmão Wilson, que é proprietário da Visão Transporte, a nossa querida amiga design Débora, que é proprietária da Design Móveis e Decorações, o nosso Marco Construtor e Empreendimentos da cidade de Marabá, nosso amigo Rafael e toda a sua equipe e família Aranet Telecom, muito obrigado também pelo apoio de sempre. A Íntimos Cosméticos, na pessoa do Eisenhower e também da Ruth Nilce, que são proprietários dessa marca maravilhosa de cosméticos e também agora da distribuidora Eva, né? E a nossa querida amiga e irmã Rose, que é proprietária da melhor ótica de Araguaína, que é a Ótica Vision. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e voltamos no próximo episódio.